Hoje vamos fazer um pãozinho low carb com quinoa em flocos, farinha de aveia, farinha de amêndoas, farinha de amendoim, polvilho doce, sal do Himalaia, melado de cana ou mel ou agave, um óleo vegetal, que pode ser óleo de coco ou azeite ou óleo da sua preferência, e alguns grãos. Vou usar um pouquinho de quinoa, para enfeitar vou usar semente de gergelim sem casca, e semente de abóbora sem casca e semente de gergelim. E vou também colocar por cima um pouquinho de... desculpa, aqui é girassol, semente de girassol. E aqui é o gergelim. E fermento biológico seco instantâneo. Então, vamos lá. Vamos começar com duas xícaras. Vou pegar essa xícara pequena, porque vão ser muitos tipos de farinha. Aí, uma forminha, que é a forma para pão, ou para bolo, né? Como você preferir. Vou começar colocando as farinhas. Serão 3/4 de xícara de aveia, certo? A xícara assim, como se fosse um copo para você beber alguma coisa, tá? 3/4, são 2 xícaras de 3/4 de aveia. Acho que dá pra entender, né? Aqui já foi uma, agora aqui é a segunda. A mesma proporção eu vou colocar de polvilho doce. Aqui temos 3/4 de xícara de polvilho doce. Serão 2 colheres de sopa bem cheias de farinha de amêndoas. Mas você pode usar alguma outra que você tem aí, como de castanha ou de amendoim. Eu vou colocar 2 xícaras de farinha de amêndoas, 2 xícaras de farinha de amendoim. Olha a textura dela. E 2 xícaras de quinoa em grãos. 2 xícaras não, gente. 2 colheres de sopa bem cheia, certo? Desculpa. As 2 colheres de sopa de amêndoas bem cheias. Veja. 2 colheres de sopa bem cheias de farinha de amendoim. 2 colheres de sopa, que já não são tão cheias, porque não dá pra encher, que ela não se segura na colher, né? 2 colheres de sopa de quinoa em grãos. 2 colheres de quinoa em flocos. 1 colher de chá de sal do Himalaia. E agora a gente vai misturar. Vamos misturar as farinhas. E um cuidado aqui, só depois de misturado, a gente coloca o fermento biológico, certo? Não misturar junto com o sal. Aqui você já pode ver que a massa tá bem homogênea. E agora, antes de colocar o fermento biológico, eu vou colocar uma colherinha bem cheia de orégano. Enquanto isso, eu vou colocar água para esquentar. 2 xícaras de água. Basta ficar morna, não precisa ficar muito quente, não. Enquanto a água esquenta, antes de colocar o fermento, eu vou untar a nossa forma com uma colherinha de óleo de coco e farinha de arroz. Aliás, desculpa, farinha de aveia. A gente já leva eu misturando as receitas. Coloquei aproximadamente 1 colher de sopa de óleo e você unta aí. Aproximadamente 1 colher de sopa de farinha de aveia e espalha. Forma untada. Água morna, não precisa deixar ferver, porque senão vai matar o fermento. Vamos passar isso para uma xícara. Em relação à proporção da outra xícara, essa aqui é cerca de 1,5 xícaras, certo? 1,5 xícaras da mesma medida das farinhas. Aí a gente vai agora colocar o fermento biológico
mexer enquanto esfria um pouquinho mais essa água. Enquanto a gente... o ponto é a gente conseguir colocar o dedo dentro sem se queimar. Acrescentamos, então, 1 colher do fermento biológico instantâneo seco e vamos mexer mais um pouco. Gente, esse cheirinho que sobe da farinha de amêndoa, da farinha de amendoim, é uma delícia, viu? O óleo que eu vou colocar dessa vez vai ser o óleo de coco, certo? 1 colher de sopa. Ah, eu coloquei outra colher de óleo de coco, porque eu lembrei que a receita base desse pão, ele é sem a farinha de amêndoas e o flocos de quinoa. Então, como tem mais massa, eu coloquei o dobro de óleo, tá? E agora, 2 colheres de melado de cana, ou de mel ou de agave, conforme a indicação que é melhor para você utilizar. Se você é vegano, utilize melado de cana. E agora vamos lentamente adicionando a água. Lentamente mesmo, viu, gente? E vai mexendo. No começo, ela vai formar esses bolõezinhos, depois, conforme a gente vai adicionando mais água, ela vai se desfazendo. Eu troquei para uma colher de pau para ficar mais fácil de mexer. E aos poucos você vai vendo que ela vai encorpando mais. E aos poucos ela vai ficando assim mais liguenta. Um pouquinho mais de água, ela já vai ficar bem mais liguenta. Até completar a 1,5 xícaras toda, tá? E terminando a água, ela estando assim já bem líquida, a gente vai deixar descansar por 10 minutos. Com essa espera é bom cobrir um pouquinho, né? Para evitar que bichinhos venham visitar a sua receita indesejadamente. E 10 minutos depois, você vai ver que a massa deu uma encorpada, certo? E eu acho que aqui o ponto dela já tá bom, pela quantidade de água. Não precisa de muito mais água, não. Acho que tá com uma textura boa. Mas se você precisar, pode colocar mais um pouquinho de água, até ficar assim, liguentinha, tá? Agora é passar essa massa para a forma. Agora você espalha bem direitinho, para igualar, para não ficar nenhuma parte mais alta que a outra. Aí eu dei uma enfeitadinha com um pouquinho de gergelim, com o orégano e com a semente de girassol. Agora vamos colocar o pãozinho para crescer aqui no micro-ondas, certo? Desligado e um copinho de água, certo? Vou até desligar da tomada para não correr o risco de ninguém ligar isso. E vamos deixar mais uns 10 a 15 minutinhos, até essa massa atingir mais ou menos a borda da forma. Enquanto isso, você vai ligar o forno a 180 graus e deixar esquentar. 10 minutinhos depois, veja só como está. Já tá bem altinho, vamos lá, tá na hora de ir pro forno. 30 minutinhos e ele já tá bom. Ele deu uma inchada, só que eu demorei a vir filmar e ele deu uma baixadinha um pouquinho. Aqui eu coloquei numa bandejinha, né? Só que aí eu forrei com um paninho para absorver a umidade. E a gente só vai cortar ele quando ele esfriar. Dá uma apertadazinha aí pra ver como foi que ficou, até que ficou maciozinho, né? Tá bem fofinho, bem fofinho.